Um fariseu não se alimentava, não entrava na casa do herodiano. Um herodiano não se alimentava, não entrava na casa do fariseu. Eles eram conflituosos pela própria origem de cada grupo. O herodiano acreditava piamente que a família de Herodes, desde Herodes o Grande, agora são 4 filhos de Herodes, que compõem o reino estabelecido naquele momento, eram 4 filhos, entre eles o próprio Herodes, que é o Herodes do tempo de Jesus, que não é o Herodes o Grande, o pai, mas é agora o momento do filho, né? Então e esse grupo político tinha assim e era incisivo, assim como nós percebemos nos dias de hoje. Existem pessoas que defendem os seus... Bom, vou falar, vai. É o que eu comento, então vou falar. Que defende o seu malvado favorito. Malvado favorito é que eu brinco com as minhas filhas, né? Porque a gente gosta daquele desenho lá, o meu malvado favorito, né? E eu assistia com as minhas filhas. Então, meu malvado favorito, né? Então, o meu malvado favorito é melhor do que o teu malvado favorito. E ficou defendendo, né? E esses herodianos faziam a mesma coisa. Eles achavam que Herodes era o cara. E os fariseus, obviamente, por serem fundamentalistas, serem defensores da palavra da lei de Moisés, sabiam que Herodes não tinha nada a ver. Haja visto o que acontece com João Batista e por que João Batista morre decapitado. Então, eles não tinham conjunção, eles não tinham conexão. Eles estavam ali por uma questão política, por uma questão de corporativismo. Vamos defender a nossa pele, porque esse Jesus, se continuar desse jeito, o povo virá contra nós. Então, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que anular a voz profética. Eles tinham e queriam matar a voz profética, que significava Jesus e o seu discurso e as suas ministrações. Então eles pegaram aonde? Aonde era, vamos dizer assim, o momento nevrálgico, social, político, militar e financeiro do momento, que era a questão do imposto. Por quê? Vamos pegar o contexto, e é por isso que eu estou falando para você que talvez não dê tempo de falar tudo hoje. Vamos pegar o contexto. Qual era o contexto daquele momento? Bom, o povo ali, o povo de Israel, estava sob um domínio do Império Romano. O Império Romano era déspota, era cruel, era absolutista. Herodes era uma entidade, era uma divindade. Alguns diziam que alguns diziam não, desde da cultura romana lá de Roma, diziam, defendiam, e Herodes tinha um templo. E nós passamos por essa situação já no próprio livro de Mateus, quando Jesus com seus discípulos vão até Cesareia de Filipe. E havia um templo chamado Templo de Herodes, onde se adorava, onde se oferecia oferendas para a entidade, desculpe, chamada Herodes não, chamada César, eu estou falando errado. Chamado César. Havia uma entidade chamada César, e os judeus e todos os povos podiam entrar naquele templo para adorar a César. César, não é Herodes, César. Herodes é um judeu vendido à coroa imperial romana, mas ainda é judeu, né? Então, mas era César. Então havia um culto a César. Obviamente, quando aquela moeda chamada denário circulava no território hebraico, no território judeu, havia todo um pé atrás do próprio povo judeu, porque tinha efígie de César ali. E era, na cultura judaica, uma imagem de escultura. Ou seja, estava infringindo a primeira lei mosaica, o primeiro mandamento, que era fazer imagem de escultura. Então havia toda uma situação religiosa muito difícil, muito constrangedora, porque aquela moeda era moeda oficial de todo o Império Romano, mas ao mesmo tempo tinha muita resistência.
Então, quando os herodianos e os fariseus se juntam para pegar Jesus na esquina, esnucar Jesus, como eu sempre brinco com você, por quê? Porque Jesus os chama de hipócritas, porque Jesus sabia da intenção. Havia, inclusive, principalmente por causa dos herodianos, havia todo um movimento nos corredores, nas vielas, de maneira escusa, de uma intifada, de um terrorismo em relação ao Império Romano. Esses herodianos ficavam na espreita, em meio aos lugares mais sombrios, mais escuros, nas depressões, né, das cavernas. É uma região que tem muita pedra, muita colina, muita caverna. E eles ficavam na espreita e vira e mexia, eles atacavam, né, soldados romanos, tropas romanas, quando eram pequenas. Havia toda uma situação muito ruim. Tanto é que Pilatos não era procônsul, Pilatos era um procurador. E qual a diferença do procurador para o procônsul? O procônsul é alguém enviado pelo Senado romano. Procurador é alguém enviado por César. De uma maneira abrupta, de uma maneira assim, para interferir mesmo, porque a coisa está ficando muito preta ali na região, em termos bélicos e militares, de revolta. Então eles colocam no colo de Jesus um problema muito sério. Se Jesus responde que o povo romano não deveria ser subserviente a César e não deveria pagar impostos, pronto, era tudo que eles queriam para proclamar Jesus um revolucionário. Para proclamar Jesus uma pessoa que estaria completamente receptiva ao movimento terrorista da época, que eram os herodianos. Se Jesus falasse, né, para pagar imposto, era tudo que os fariseus queriam. Por quê? Porque se Jesus falasse para pagar imposto de maneira subserviente à coroa romana, eles iriam dizer que Jesus era conivente com o Império Romano, que Jesus não priorizava a liberdade judaica, hebraica, a liberdade do Deus vivo que proclamou aquele povo livre. Então Jesus estava diante de dois dilemas muito fortes, muito consistentes. E qualquer palavra, qualquer vírgula a mais ou a menos, Jesus provocaria uma revolução, ou de um lado ou do outro. Você me entendeu? Esse é o quadro. Então eu não posso ler a palavra, né? Creio eu, pelo menos eu acredito nisso. Eu não posso ler a palavra de uma maneira pura e simples assim. Tá bom. Então é isso. Sem entender todo o contexto de como aconteceu, por que chegou até aqui, qual a razão. Por quê? Porque a Bíblia fala que eu devo oferecer ao Senhor um culto racional. Então eu preciso, na medida do possível, claro, dentro de todos os nossos limites, ninguém aqui quer criar uma tese sobre esse texto, mas saber de que Jesus está no momento crítico. O reino, o governo instituído da época é déspota, é cruel, mandava matar. Eu falei para você, nessa época aqui, e posterior à morte do Senhor Jesus e à sua ressurreição, eu acabei de falar, eles pegavam os cristãos e o povo judeu e esse pessoal terrorista e começou a queimar, fazer deles tochas vivas para iluminarem os caminhos, principalmente os caminhos que levassem até Roma. Por quê? Porque tinha falta de madeira, de tanta cruz que se fez na época, tanta gente que se matou crucificada, que faltou madeira. Nós não estamos falando de um momento como esse que nós vivemos aqui. Estamos falando de coisa de 2000,
2100, 1900 anos atrás. Sabe o que é faltar madeira na região? Então, o tanto que se matava por nada. Então Jesus está no momento crítico, muito, eu diria humanamente, não para Jesus, mas para mim seria muito difícil. E aí, Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário, e ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhe disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então o que Jesus está falando é o seguinte: primeiro, eu não vou causar uma revolução. Eu não vim aqui para ser um libertador político. Não obstante a maioria querer que eu levante a minha voz, porque o povo me respeita, porque o povo me ouve. A maioria quer que eu me utilize dessa minha eloquência, dessa minha autoridade, dessa minha sabedoria, para levantar um povo inteiro contra a coroa romana. E eu não vou fazer isso. Eu não sou revolucionário. Eu não sou um desbravador político. Eu não sou um libertador político. Eu não vim para isso. E Jesus deixa muito bem claro aqui. Porque ele poderia fazer. Qualquer coisa que ele fizesse aqui iria ter consequências, inimagináveis. Mas também Jesus não poderia simplesmente falar: olha, nós estamos subservientes ao império, o Deus Todo-Poderoso, ele é grande, mas... Então o que ele fez? Ele pediu a moeda, e aquela moeda dizia respeito a alguém, dizia respeito a um poder. E ele falou: dai a esse poder o que pertence a ele. Aqui o Senhor Jesus faz uma diferenciação entre o que é poder político, Estado, e aquilo que vem da parte de Deus. Ou seja, aqui ele pontua de uma maneira muito concreta, muito inteligente, sábia, maravilhosa, eterna, sobre aquilo que pertence ao mundo caído, ao mundo subserviente a Satanás. Por quê? Por que César estava ali? Ora, isso veio da parte de Deus? Com certeza não. Por que César estava ali, naquele império, dominando aquele lugar? Exatamente por causa da desobediência do próprio povo de Deus. Lembremos da fonte, lembremos da circunstância. O povo estava subserviente ao império exatamente por causa do pecado de rebelião, do pecado de rebeldia. Aquilo é o resultado de uma relação distante do povo de Deus e o seu Senhor. Então o resultado era aquilo. E o que Jesus falou? Dai a ele o que é dele. Agora, aquilo que é de propriedade de Deus, seja de Deus. E o que é de propriedade de Deus? É o povo de Deus que é de propriedade de Deus. Ele não está simplesmente, pura e simplesmente, respondendo uma pergunta circunstancial. Mas ele está pontuando aquilo que significa o que é de Deus e o que é do mundo. O que é do mundo, o que é do governo, o que é da questão, vamos dizer, de humanidade, de um gênero caído, façamos exatamente como se deve fazer. Quando você sai, falando de governo, quando você sai da situação de César e tudo, e vai para uma situação como nós vivemos aqui, por exemplo, no Brasil, e eu me utilizo de um texto como esse, geralmente as pessoas falam sobre pagar imposto, e dai a César o que é de César. Claro, mas a pessoa está falando de uma maneira meia,
desculpe, meia cega, né? Nós não vivemos no absolutismo. Ali não, ali o povo era refém. Ou o povo pagava ou o povo morria. Pronto, não tinha o que discutir. Nós não, nós vivemos numa democracia. Haja vista que, preste atenção, a maioria, para não dizer todos os povos, principalmente de primeiro mundo até os dias de hoje, foram povos que priorizaram em algum momento da sua existência, do início da sua existência, priorizaram a palavra de Deus em algum momento. Essa democracia que nós vivemos aqui hoje é fruto, por exemplo, de 100 e poucos anos de escolas que vieram para o Brasil, principalmente as escolas que tinham o cristianismo como base, né? Então as escolas luteranas, as escolas presbiterianas, as escolas batistas, as escolas metodistas. Pelo Brasil inteiro há mais de 100 anos. E essas escolas tiveram nos seus alunos, né, o ensino de democracia, o que significava um conselho de classe. Foram essas escolas que trouxeram. E esses, então, alunos desse tempo lá, de 100, 80, 90 anos atrás, é que tiveram a sua cabeça aberta sobre o que significa a democracia e o que significa, né, o governo do povo. Nas classes, na maneira com que essas escolas ensinaram esses alunos. Então, primeiro, a democracia não é o melhor governo, não é o governo mais, vamos dizer, mais perfeito, mas é o que mais se aproxima daquilo que é a liberdade estabelecida pelo próprio Senhor. Lembra que eu falei para você? O Senhor pagou a nossa dívida, o Senhor nos comprou e o Senhor nos alforriou. Essa foi a obra do Senhor Jesus através da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Ele pagou a nossa dívida, a cédula de dívida foi rasgada, ele nos comprou, a Bíblia fala que nos comprou por alto preço, e ele nos alforriou, é para a liberdade que nós fomos chamados, e nós não devemos nos colocar debaixo de jugo desigual, como diz lá em Gálatas. Então o Senhor nos comprou, pagou a nossa dívida, nos comprou e nos libertou. Então o que se aproxima mais daquilo que é, na verdade, uma lógica divina, é exatamente o que nós vivemos. Então hoje, a gente diria assim, pagai a Constituição aquilo que a Constituição rege. Por quê? Porque nós temos uma Constituição. E o que significa pagar imposto? Significa uma série de coisas hoje. Mas isso não significa que eu tenha obrigatoriamente, de maneira assim, imposta, como se fosse perder a minha vida, e eu não possa discutir, e eu não possa ponderar sobre o próprio pagamento de imposto, o que significa tudo isso hoje, porque nós sabemos de tudo que está acontecendo, democraticamente falando, como um povo, nós sabemos o que está acontecendo. Dos desvios, dos erros de conduta, do suborno, da corrupção. Agora eu também, do outro lado, como cidadão brasileiro, eu não posso fugir à minha responsabilidade. Então, tudo na palavra de Deus, ela precisa passar pela minha coerência, pela minha racionalidade, pelo meu bom senso. Então, nada na palavra de Deus é regra. Eu não posso viver com a palavra de Deus, conviver com Deus como se fosse regra. A regra ficou lá no passado, lá na antiga lei. Agora, para eu viver a palavra de Deus, eu preciso saber o que essa palavra de Deus está respondendo a mim, está falando a mim, e eu preciso dar respostas a essa palavra.
de uma maneira coerente, de uma maneira equilibrada, de bom senso. Então, passagens como essas, ainda que sejam fáceis de ler, rapidinho, você ler, são do versículo 15 a 22, são 7, 8 versículos, é fácil. Mas o que significa isso? O que está trazendo no bojo? É que eu preciso trabalhar, em primeiro lugar, em verdade. A hipocrisia aqui, ela não vai fazer diferença aos olhos de Deus, porque Deus sabe do meu coração. E o Senhor Jesus, ele bate de frente e chama eles diretamente de hipócritas. Por quê? Porque eles estavam falando coisas que eles não estavam sentindo. Eu não posso falar coisas que eu não sinto. Eu preciso estar exposto em verdade. A partir daí começa a minha relação com Deus. Segundo, o que é de César e o que é de Deus? Eu sou do Senhor. O ambiente onde eu vivo é do Senhor, em nome de Jesus. E eu preciso viver esse ambiente. E esse ambiente é regido por leis espirituais, que não são tacanhas, que não são opressoras, que não pressionam, que não aprisionam, mas são para a liberdade. E em terceiro lugar, vivendo diante desse contexto, vivendo inspirado por esse ambiente, é que eu preciso enxergar todas as coisas ao meu redor. Então, a partir daí, eu começo a criar uma lógica de procedimento, uma lógica para aferir, para ter juízo de valor a respeito de todas as coisas. Amanhã a gente fala mais, porque é um texto muito rico, maravilhoso, e é bom para a gente conversar a respeito em nome de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia fala assim, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, eu coloquei aqui no computador, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós somos propriedade do Senhor. Esse corpo, essa minha vida agora não é mais minha, porque Ele me comprou. Ué, mas você não falou que Ele alforriou? Falei. Claro, eu tenho a liberdade. Mas eu desejo que Ele seja o meu proprietário. Agora, por uma questão pessoal. Eu sei que Ele me comprou, sei que Ele pagou minhas dívidas, como um ser caído no universo. Mas eu sei que também Ele me comprou. Mas eu sei que Ele me deu liberdade. Mas na minha liberdade, eu quero ser sua propriedade. Em nome de Jesus. Em Mateus, no livro dos Salmos, 49, diz assim: ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova, porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto estulto como inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. Ou seja, eu pertenço ao Senhor, eu sou caríssimo aos olhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, colocar diante do Senhor, porque o Senhor nos comprou por alto preço. E se estamos aqui agora, é porque nós concordamos com essa propriedade, mas ao mesmo tempo nós queremos, né? Isso existia muito naquele tempo. A pessoa escrava, ela conseguia pagar a dívida, mas ela permanecia diante do seu Senhor, porque significava naquela época proteção, cuidado, cobertura, né? Significava uma série de coisas, não apenas para o escravo, mas para toda a sua família. Então não era incomum a pessoa ser alforriada e ela permanecer servindo aquela casa e aquela família. Então é assim que nós optamos, por servir ao nosso Deus por voluntariedade, não por pressão,
não por lei, mas porque desejamos, em nome de Jesus. Amém?